Reformar a casa, apartamento ou loja, fazer um novo escritório, pensar num projeto diferente para onde você vive ou trabalha. Para realizar é preciso planejar, botar no papel e mãos à obra. No Rio e na cidade do Porto, a SMA Arquitetura e Design e a Polímer são as suas parceiras para isso. Envie um e-mail para sma.arquitetos@gmail.com ou ligue 021 964330280 e faremos o melhor com o orçamento ideal para você. SMA Arquitetura e Design e Polímer, juntas e em qualquer distância para atender. Alô, turma! Tudo bem? Um grande abraço a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos, nessa opinião do canal Atenção Vascaínos, nessa terça-feira, dia 5 de maio. Eu queria fazer duas perguntas a vocês. Vocês já passaram por uma situação de pedir dinheiro, ter que pedir dinheiro a alguém? Eu, quando era novo, passei uma situação uma vez que fui assaltado e não tinha dinheiro para ir para casa, pegar meu ônibus. Fiquei constrangido de pedir, mas tinha um argumento forte. Olha, eu fui assaltado. Mas depois eu fiquei pensando, será que alguém vai acreditar que eu fui assaltado? Bom, com roupa do colégio, com mochila nas costas, né? Todos os indícios de onde foi esse assalto, menino. Mas uma alma caridosa me deu dinheiro, eu peguei o meu ônibus, na época de Botafogo a Urca, onde eu morei, e cheguei em casa. Você já teve também a situação de receber o pedido de alguém, de me dá um dinheiro, cara, você pode me emprestar um dinheiro? Bom, o teu sentimento qual é? Você fica com pena da pessoa, você fica com resignação porque o momento é difícil, você fica meio, né, sem saber onde meter a cara, ou você tem dúvida? Olha, se for parente, você tem gente do lado para poder perguntar, né? Se for um amigo, da mesma forma. Às vezes alguém te pede uma grana, alguém te faz uma solicitação de um adiantamento, um funcionário que seja, e você releva aquilo, releva. Mas na maioria das vezes você analisa a situação. Ninguém bota a mão no bolso e empresta na hora. Longe disso. Quem disser que empresta, olha, eu vou contar uma história para vocês. Outro dia eu estava no mercado e veio um rapaz e me disse assim: tio, será que o senhor pode me comprar umas caixas de bombom para eu poder vender no sinal? Imediatamente eu entrei no mercado e comprei 5 caixas de bombom para ele. E perguntei, quer mais? Ele falou, não, isso já basta. E ele me perguntou, mas o senhor acreditou em mim? Eu falei, se você tivesse me pedido dinheiro, eu não daria. Mas você me pediu produto para você poder vender e sobreviver. E olha, eu tô falando isso tudo porque o produto Vasco hoje é um produto que infelizmente se deteriora durante anos e anos e anos e anos. Eu fiquei muito, não é triste porque eu já sei da história, mas fiquei muito assim para baixo quando eu ouvi ontem do Felipe Bastos na nossa live. O card está passando aqui em cima. Quando ele disse que muitos jogadores ligam para saber, e aí o Vasco está pagando para vir para cá. E o Roberto Dinamite, que foi presidente do Vasco, passou por essa situação também, disse que em 20 anos de futebol profissional, se teve aí um ano e meio com salário em dia, foi muito. Bismarck disse a mesma coisa outra vez, ficou 6 meses sem jogar por conta disso, o Vasco não queria lhe pagar. Então, os casos são muito recorrentes. E olha, eu estou falando de Roberto nos anos 70, 80 e 90, Bismarck nos anos 80 e 90, Edmundo em 1992 me deu uma entrevista reclamando, 92, de que a ajuda de custo dele estava atrasada, que ele queria receber a ajuda de custo dele. Então, gente, é um problema recorrente. E o Felipe Bastos ontem matou a cobra dizendo: a fama de mal pagador do Vasco arrebenta o clube. Eu fico envergonhado, eu fico triste, porque imagina um clube do tamanho do Vasco, da grandeza do Vasco, ter que precisar pedir dinheiro. Imagina quem vai emprestar dinheiro para o Vasco hoje, ou quem tentou emprestar dinheiro para o Vasco nesses anos. Como é que faz? Diz o quê? É uma marca absurda, é uma marca grande, gigantesca, que patrocinadores aceitam ainda juntar, mas tem apenas na força da sua torcida, aliás, apenas não, que bom que na força da sua torcida, o maior crédito, porque no restante, anos e anos de gestões erradas, de pessoas que não pensavam no clube, pensavam em si, trouxeram ao Vasco essa condição. É muito triste, porque as pessoas hoje
pensam o seguinte: como é que o Vasco está há 4 meses sem pagar salários? 8 meses de direito de imagem. É um absurdo isso, gente. É inacreditável isso acontecer. Mas é mais inacreditável ainda, e não é de agora, é o Vasco fazer o que faz em relação a promessas e possibilidades futuras que nunca ocorrem. Não pode você pagar, na situação que o Vasco está hoje, nos últimos anos, salários exorbitantes. Você não pode pagar a um técnico 400, 500 mil reais. Você não pode pagar a um jogador mais de 300 mil reais. Ah, mas você não vai contratar ninguém grande. Paciência. Precisa de alguém de coragem, e o Vasco nunca teve, nesses anos todos, alguém que dissesse assim: não dá. Ou a gente para, ou a gente fecha as portas. Porque criou essa fama de mal pagador. E aqui eu vou dizer, Eurico Miranda é muito criticado, e ele errou demais nesse período. Mas as pessoas dizem, não, de 20 anos para cá, eu estou dando exemplos dos anos 80, dos anos 90, de uma entrevista em 92 com o Edmundo. É uma fama que o Vasco criou durante muitos anos. Eu tenho 50. Talvez aí, nos últimos 40 anos, tenha criado essa fama. Porque com 10 anos de idade, eu não tinha ainda discernimento para saber se o Vasco devia ou não. Mas, ao que parece, sempre deveu. E isso é terrível para uma instituição. Isso é terrível para um futebol que precisa ser profissional. Como mudar isso? Austeridade acima de tudo. Aliás, é algo estranho, porque quem estava no Vasco, na época, o vice-presidente de controladoria chegou a dizer que estava saindo porque achava que o Vasco ia meter os pés pelas mãos. E não meteu. Ele saiu em janeiro, fevereiro, entrou uma nova gestão na área financeira, ele não meteu, o Vasco não meteu os pés pelas mãos, não fez loucuras, não contratou ninguém e está aí. E não é a pandemia. A pandemia não é a culpada maior. Ela apenas agravou o caso. Porque o Vasco precisa, acima de tudo, de ter dignidade de mostrar que a sua história não é uma história de mal pagador. Porque revolta todos nós torcedores, aqueles que amamos o clube, você na esquina ser sacaneado por um rival, dizendo, vocês não pagam água, vocês estão 4 meses sem pagar, como é que vocês vão contratar? Porque isso virou argumento para sacanear o torcedor do Vasco. E isso me revolta demais, porque nós não merecemos isso. Nós não temos o porquê de ouvir isso durante 30, 40 anos. Sempre foi assim. Os momentos grandes do Vasco sempre foram com os seus jogadores. Jogadores, como ontem disse o Felipe Bastos, nós não temos que usar isso como muleta. Não é porque estamos com o salário atrasado que a gente pode dizer, não, não estamos jogando por causa disso. Não, Felipe. Porque vocês não fazem contrato sozinhos. E longe aqui de achar que o jogador de futebol é o santinho da história, mas acho que nesse caso, alguém ofereceu e vocês aceitaram. E se vocês aceitaram e alguém aceitou, a culpa é dos dois. E vocês não têm que usar esse argumento de que não dá, eu tenho que jogar, independente de receber ou não. Não, cumpriu, tem que pagar. Você acertou uma coisa, o combinado não é caro, diz o velho ditado popular. Então não pode ser assim. O Vasco precisa urgentemente mudar essa operação. E não é de agora, e não vai ser do dia para a noite. E não vai ser com milionários, bilionários, não vai ser isso. Vai ser dando a verdade ao seu torcedor. Não dá para prometer grandes times. E é duro dizer isso, que a gente vai pagar essa conta, mas nós, torcedores, vamos pagar essa conta, porque a gente vai ter que entender que nos próximos 3, 6 anos, até 10 anos, a gente vai ter que engolir sapo para que o Vasco volte a ser grande para os nossos filhos e para os nossos netos. Porque dessa forma, sim, nós vamos conseguir dar a volta por cima. Porque o rival tá bem porque vendeu os jogadores, porque senão estaria na mesma situação que a gente. Os demais clubes do Brasil passam pela mesma situação, não é algo somente ligado ao Vasco. Porque no Brasil as leis não pegam. No dia que a lei de responsabilidade fiscal pegar, nenhum dirigente de futebol vai ser perdulário ao ponto de gastar mais do que aquilo que tem. E é o que eles fazem. Porque a força do populismo, de dar uma resposta ao torcedor, de fazer grandes times, de contratações megalomaníacas, de promessas, isso tem que acabar, gente. A gente precisa viver a nossa realidade. Precisa sim discutir com os jogadores redução de salários. Precisa sim fazer um orçamento austero. O Vasco, por exemplo, tem um orçamento no seu futebol de Atlético do Goiás, de Sport, de Curitiba. Clubes intermediários no Brasil que não são grandes potências. E isso tem que ser colocado em... Como é que pode você ter um orçamento tão curto e dever mesmo assim? Gestão errada. Há
acúmulo de problemas, acúmulo de irresponsabilidades. E acho que a atual gestão tem muita culpa nisso também. Tenta de todas as formas, porque ninguém que está ali está fazendo porque não, eu vou manter e deixa para depois. Não acredito nisso, não quero crer nisso. Mas acho, sincero e honestamente, ou bota um teto, ou bota um piso, que foi uma notícia que nós demos semana passada, ou não vai andar, não vai chegar no ano que vem. Precisa sim botar um teto, pagar o que tem do passado, parar com essa fama de mal pagador, porque isso é revoltante. Parar com isso. Acabar com essa fama de mal pagador e, a partir daí, viver uma vida dentro da realidade. Tem, não tem, não tem. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa. Se o Vasco me pede dinheiro, eu não vou nem consultar amigos. Pode ter certeza disso. Vou ajudar como torcedor, vou ajudar como sócio. É claro que eu estou falando isso aqui como figura de linguagem. Mas hoje, o Vasco, ao pedir dinheiro a alguém no mercado, esse alguém tem que ter muito o pé atrás. Não pela desconfiança nas pessoas, mas porque não há garantias. Fazer como? Dar um retorno como a essas pessoas? Não tem como. É difícil. A gente acredita, acima de tudo, no coração, que todos que podem emprestar dinheiro ao Vasco podem dar dinheiro por amor. Mas olha, eu sinceramente não acredito. Dinheiro e amor são duas coisas que não andam juntas. Dinheiro é para você tratar com seriedade, não é brincadeira. E acho que o Vasco trata o seu dinheiro nos últimos 30, 40 anos como uma grande brincadeira. Só que, no final das contas, quem chora e não ri somos nós, torcedores. Tá na hora de virar esse fio, hein, gente? Chega! Chega de nós sempre pagarmos a conta na esquina de maus pagadores. Logo mais, eu volto no AVNews. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.